Eu era de Presidente Prudente, né? Eu me formei em fisioterapia na Unesp lá. E... Olha só, minha irmã também. A verdade? Verdade. Olha que legal. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia muito o que queria ainda. Minha irmã acabou fazendo... Minha irmã também é fisioterapeuta. E ela acabou fazendo a formação dela em Pilates. Achei super bacana. Fui fazer em Pilates também. Ah, ela é mais velha. Ela é mais velha. Ela foi minha veterana na faculdade, um ano mais velha. E... Pô, então estudou com a minha irmã, porque minha irmã é de 90. Quem que é sua irmã? Maria Maria Helena. Helena. São Muitos Paulo. alunos. É que depois que ela estudou, ela vazou pra São Paulo, ela nem tá Depois a mais gente pra te cá. mostra a foto. É. Até na minha sala tinha bastante gente de... Não, mentira, eu era mais nova. Eu sou de 89. Ó, já Sim. revelei minha idade. Mas eu lembro do pessoal que entrou depois. Eu lembro. Depois eu quero ver. Mas sempre foi vontade, assim, vou fazer fisioterapia ou não? Bom, na verdade, assim, eu sabia que eu queria alguma coisa da área de biológicas. Ah, tá. Tá? Pensava em medicina, tinha bastante incentivo aí por parte dos pais. Mas sempre deixaram muito livre pra escolher, claro. E minha irmã acabou começando fisioterapia. Minha irmã sempre foi uma das minhas maiores inspirações. E eu acabei vendo ela fazer o curso. Às vezes eu saía, eu tava no terceiro colegial na época. Eu saía da escola, ela tinha aula à tarde, eu queria ir com ela no laboratório de anatomia, queria que futricar ali. E aí resolvi tentar. Aí eu prestei medicina nas faculdades particulares no final do ano e prestei fisioterapia na Unesp. Aí passei, aí eu falei, entre particular e estadual, vou tentar fisioterapia. Se não der certo, eu passo a medicina depois. E eu me identifiquei bastante. Assim, de cara, gostei bastante do curso e tudo mais. Nem sabia o que eu ia fazer depois, que área que eu ia seguir dentro da fisioterapia, mas me agradou bastante. Aí eu falei, não, vou seguir aqui mesmo. Acho que pra quem tá de fora, acho que não imagina a quantidade de segmento que tem dentro da fisioterapia. Não, é enorme, gente. Assim, a gente acaba com uma visão bem limitada. Agora, não muito, né? A gente ainda tem internet que divulga muita coisa. Mas a gente acaba vendo, assim, a fisioterapia como algo extremamente físico. Tipo, fim. Quebrei o pé, eu tenho que ir lá na fisioterapia. Basicamente sessão isso. de fisioterapia, basicamente isso. E não, a gente tem parte, tipo, cardíaca, tipo, cardiológica, tem parte respiratória. Enfim, tipo, é uma infinidade de coisas, assim, a gente tem Pandemia, fisioterapia trabalhou pra caramba aí, fisioterapeuta. Trabalhou. E na parte que eu atuava, que é a parte emocional dentro da microfisioterapia, dentro do físico, a gente trabalhou muito. Sério? Porque a pandemia judiou de todo mundo, né? Sim. Vamos ser bem sinceros, assim. A parte emocional de muitas pessoas desestabilizaram muito. Tá abalado ainda de muita gente ainda. Eu acho que a gente vai ter repercussão por muito tempo. Das crianças, então... Sim. Bastante. Muita coisa acelerou, né? Eu falo assim que se até uma depressão acelerou, né? É verdade. Tipo, tudo. Ansiedade. Tudo. Ansiedade. Síndromes, crise de ansiedade, síndrome de pânico, bastante. A galera tudo presa em casa, né? Sem poder fazer nada. Medo, porque era uma coisa nova que ninguém conhecia. Então, deu uma estragada na galera aí. Deu. Faz parte. Faz. Se formou e já começou a atuar na área? Então, me formei. Aí, a primeira coisa que eu fui fazer foi a formação em Pilates. Eu sabia que eu queria alguma coisa nesse sentido. Aí, fiz a formação em Pilates. Comecei a trabalhar em Prudente mesmo. Fiquei ali um tempo, gostava muito do que fazia, sempre gostei do Pilates. E sabe quando você fala assim, preciso fazer mais... Eu sempre fui muito estudiosa, muito. E eu falava, preciso fazer mais alguma coisa. Isso ficava dentro de mim. E aí comecei a pensar, e falei, vou fazer uma pós em dermatologia funcional. Gente, vocês vão ouvir o rolo aí. Aí resolvi fazer essa pós. E era super legal, assim, tipo, dava pra trabalhar na área de estética e tudo mais. Até comecei a tentar trabalhar nessa área. Mas eu vi, assim, tipo, que não era algo que eu sentia que eu ia fazer por muito tempo, assim. Eu sentia que era algo transitório. Só que enquanto eu tava fazendo, eu lembro certinho que uma professora minha falou que... Ela falou assim, Bia, você não pensa em abrir alguma coisa na região? Pensa em ficar em Prudente mesmo? E eu não curtia muito Prudente. É uma coisa engraçada. Hoje eu gosto, mas eu não era, assim, não era minha primeira escolha. E eu comecei a pensar. Eu falei, gente... Dracena. É a cidade mais perto. Assim, desse jeito que eu tô contando pra vocês. É a cidade mais perto de Prudente. Pelo menos cidade maiorzinha, né? Assim. Foi, assim, no E você não maior. conhecia a Dracena até então? Eu conhecia, porque eu tenho uma tia que mora aqui. E aí a gente já vinha quando eu era criança e tudo mais. E eu falei, vai ser Dracena. Vamos pensar em Dracena. E aí comecei a procurar lugar aqui pra atender com estética. Porque eu queria abrir uma coisa de estética aqui. Mesmo que por um tempo eu ia deixar o Pilates de lado. Sim. Aí vim, tipo, abri uma sala dentro de uma clínica, comecei a atender com estética e tal. E aí teve uma profissional aqui de Dracena que me solicitou na época, falou, olha, a gente fez a formação com a Cláudia lá em Prudente, todas nós, né? Ela falou, ela comentou de você não quer vir dar aula de Pilates aqui? Pretendo engravidar logo, eu tô precisando de uma ajuda e tal. Eu falei, vamos ver. Fui, conheci, deu super certo, tipo, trabalhei lá um tempão, foi muito bom o tempo que eu trabalhei lá e tudo mais. Depois acabou não dando certo, acabei saindo de lá.
E aí fui trabalhar em outro lugar, que hoje é uma das minhas parceiras da clínica, que é a Bianca. Ela tinha um estúdio de pilates. E eu fui até ela. Falei pra ela, olha, eu tô saindo de onde eu trabalhava aqui em Dracena, tal, preciso de um lugar, tô com alguns alunos, né, vamos... Não, vamos começar, etc. Comecei com ela. Ficamos 2 anos no local onde ela tava. Aí eu tinha uma aluna... Nesse meio tempo, só pra situar, eu comecei a pensar, gente, eu amo pilates. Mas o pilates, ele exige muito da gente no sentido de horários. E eu sabia que eu gostaria de ter um pouco mais de flexibilidade na vida, assim. Pensava, daqui, sei lá, 5 anos eu vou querer ter filho. Não quero dar aula até as 9, eu não quero sair de casa às 6 da manhã. E eu já tinha isso em mente. Tem muita turma no começo e no final, né? Porque o pessoal tá... São os horários, não O tem pessoal jeito. trabalha, né? A verdade Exatamente, é essa. Às vezes seu intervalo ia ser assim, do meio-dia às 4. Isso. E eu não queria isso. E do Apesar de amar o meio-dia às pilates. 4, a criança tá na escola. Um exemplo. É, tipo isso. Tá. Eu pensava nisso, sabe? E sem contar um pouco de desgaste físico mesmo, né? Você mostra exercício o tempo inteiro, enfim. E aí eu comecei nesse meio tempo a pensar o que eu ia fazer de diferente pra continuar com o pilates. Eu achava que eu ia somar no pilates, mas não parar. E aí eu tive uma aluna de pilates, que ela adora construir e tudo mais, e ela me propôs uma parceria de construir uma clínica onde eu poderia, tipo, montar meu estúdio de pilates. Na época, até isso ficou, assim, tipo, uma vontade muito grande, mas ao mesmo tempo eu pensava, eu não quero só o pilates. E dentro da formação que eu fazia, na época, lá atrás, de dermatologia funcional, eu tive uma professora sensacional, que um belo dia do nada, ela falou assim pra mim, Bia, já pensou em fazer microfisioterapia? Eu falei, não, o que é isso? Não, ela porque eu falou não assim, sei dá o uma que é. pesquisada. Não sabia mesmo que era. Dá uma pesquisada. Falei, tá bom. Mas acabou, não pesquisei, acabou, essa história morreu ali. Entendi. E nesse tempo, quando essa paciente minha começou a falar de construir a clínica e tudo mais, eu falei, gente, eu preciso de 2 ambientes, do pilates e de outra coisa, que eu não sei o que vai ser outra coisa. Vamos pensar no que fazer. E a parte estética, você já colocou um ponto. Ponto então. final, Tá. quando eu comecei a atender com pilates, Entendi. com a Bianca. Desencantei total, assim. Aí, eu comecei a pesquisar sobre a micro e tudo mais, aí já falei pra pessoa que tava construindo, né? Falei, ó, Eugênia, preciso de uma sala, que eu vou atender com alguma coisa nessa sala. Não, que eu não sei, mas vou atender. Olha que é a mulher construindo, então, mas só pra eu saber, vai precisar de uma pia? Não, ainda não sei. Mas... Deixa um cano aí, não sei. Mas meu cunhado, ele trabalha com osteopatia. Sim. E ele me falava muito dessa área. Só que eu achava que a osteopatia não era minha cara. Né? Dentro da físio ele também. Mas eu achava interessante o que ele fazia, mas eu achava que não era minha cara. E aí eu lembrei assim, falei, gente, a microfisioterapia que a Luciana tanto falava pra mim, eu vou pesquisar melhor sobre isso. E o Zé, que é esse meu cunhado, ele falou pra mim, ele falou, Bia, microfisioterapia. Foi um estalo, assim, de trazer isso à tona de novo. E eu comecei a pesquisar, comecei a olhar os cursos. Falei, eu vou arriscar, vou fazer. Vou começar essa formação. Aí era 2016, gente. Ó, perdida nas datas. Acho que foi 2016, mais ou menos. Ela começou a pensar nessa história aí da clínica... Não, 2017. Ela começou a pensar aí nessa história da clínica e tal, e eu fui fazer a formação. Aí a formação, ela é um pouco lenta. Assim, você faz uma formação, são primeiro de 8 a 12 dias, depende de como você vai fazer esses módulos. Aí você precisa atuar, ou pelo menos dar um tempo por uns 6 meses, pra você estudar aquilo, colocar em prática. É uma formação bem difícil. Pra você ter uma ideia, a gente começou a formação em 30, terminamos em 3. Eita. Caraca. É uma formação que dentro da fisioterapia, ela é muito diferente do que a gente tá acostumado. Então, algumas pessoas até que começam ou não conhecem, ou a hora que começa não se identifica mesmo. Sabe, assim, porque Muita gente muito... cai de paraquedas ali, porque não sabe muito o que é. E aí eu senti essa dificuldade, mas me encantou, assim, foi amor à primeira vista. Eu comecei a pensar que existia relação entre a minha dor na perna e eu ter perdido meu pai. Tipo, uma coisa assim, sabe? Tipo, uma paciente, alguém me relatando isso, eu comecei a falar, gente, é real, isso existe mesmo. A pessoa nunca aconteceu nada na perna, por que dói? Faz exame e não dá nada, por que dói? Ah, então tem um fator emocional. E aí, tudo isso começou, assim, me instigar muito, 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 muito. E eu fui fazendo, terminar a formação, esperava 6 meses, fazia outra, esperava 6 meses, fazia outra. Tudo que ia lançando, eu fui fazendo. E nesse meio tempo, a clínica ficou pronta, já sabia que eu ia atender, foi maravilhoso. Cancela o cano. Não. Não vai precisar de pia. Não vai precisar da pia. E aí eu comecei a atender com micro. E graças a Deus a demanda foi muito maior do que eu imaginava. E eu tive que largar o Pilates. Assim,
Não tinha o que fazer. Só eu atendia com micro na cidade. Você mudou pro prédio atendendo micro e o Pilates. Os aí dois. Chegou No começo os dois. No começo os dois. Entendi. No começo os dois. O estúdio de Pilates não é meu, já é da Bianca, né? Eu atendia com ela e depois eu só saí de cena e ela colocou outras pessoas no local. Trabalhei eu e ela lá hoje, o estúdio dela e a minha parte ali na minha sala, que hoje é micro e agora consultoria de sono também. Entendi. Mas a micro, então, tipo assim, você vai pegar o paciente, conversar com ele e fazer, o caso, a fisioterapia. Vamos lá. Tá. Fisioterapia que a gente imagina, vamos lá, eu imagino que vocês pensem a mesma coisa, como movimento, como, vamos supor, você tá ali com o braço. Isso, exatamente. Gente, coluna, baixa o ombro. Microfisioterapia, nada disso. O que seria microfisioterapia? Por que microfisioterapia? Porque é uma técnica com micropalpações, tá? Então, por isso que surgiu o nome micro, mas não é de pouco movimento. Então, assim, o que acontece? A gente entende que determinadas situações, vivências, traumas, perdas, problemas que a gente passa na nossa vida, a gente guarda essa memória no físico, em algum local do corpo. Entendi. A gente imagina que é na mente. 95% das memórias que a gente guarda é em algum ponto do corpo que não a mente. E onde existia essa memória, eu tenho uma provável alteração de funcionamento daquele tecido. Então, por exemplo, como o exemplo que eu dei aqui no começo falando, eu tive uma paciente que ela tinha uma dor absurda no quadril e nada resolvia esse problema dela. Já tinha feito fisioterapia, já tinha feito várias coisas e não resolveu o problema dela. E quando a gente tratou ela com uma sessão de microfisioterapia, zeramos todo o problema dela. Porque o problema dela era de fundo emocional. Então, assim, ó, só pra tentar dar um norte. Toda e qualquer patologia ou qualquer problema que a gente tenha, geralmente tem uma das três possíveis causas, que ou é físico, ou é químico, ou é emocional. Tá. Então, vamos lá, físico. Tava andando, tropecei, caí, quebrei a perna. Ok. Físico, né? Eu tive uma alteração física. O que eu preciso? De um tratamento físico. Então, vai ser um gesso, uma cirurgia, alguma coisa pra consertar aquilo real. Se eu tenho uma alteração química, então eu tenho uma diabetes, eu tenho uma alteração química. Eu preciso de uma química pra resolver aquilo ali. Mas a maioria das vezes, se eu tenho um problema emocional, a gente não tem técnicas emocionais. Basicamente. Né? Então, obviamente, muitas vezes a gente precisa da química pra tratar o emocional. Não sou nada contra isso, tá? Mas, geralmente, a gente agrega muito se a gente colocar junto uma técnica emocional. Então, às vezes, eu tive pacientes e tenho pacientes com ansiedade, com depressão, a procura na microfisioterapia não é uma fisioterapia convencional. Entendi. E a gente tem resultados incríveis. Assim mesmo, uma mudança absurda. Tem que ser direto na raiz do problema, né? Você falou tudo. Isso é a microfisioterapia. É atuar na causa primária do problema. É isso. Então, no caso, eu vou chegar lá, você vai falar assim, Mari, onde dói? Tá, vamos citar o quadril. Dói o quadril. Aí você vai fazer perguntas que vão relacionar... Que época que foi? Aconteceu alguma coisa na época? Tava passando por algum problema? Aí eu começo a direcionar de acordo, por exemplo, quadril. Sim. Quadril pra gente é base. Então, base pode ser muita coisa. Pode ser marido depois de ser casado. Pode ser pai e mãe. Seu quadril tá doendo? O que a gente pode pensar de base? Eu posso começar assim. Como que é seu relacionamento com seus pais? Você se dá bem com eles? Entendi. Ai, não me dou. Dou com a minha mãe, me dou, mas com meu pai, não. E aí a gente começa a direcionar. Entender um pouquinho da história da pessoa. E daí, através de técnicas de micropalpações, pra vocês terem uma ideia. O tratamento, a gente usa uma pressão da mão de 5 gramas. Gente, 5 gramas é um papel. É super leve. Eu falo que quem não sabe o que é microfisioterapia, acha que a gente tá fazendo nada. Porque você deita ali na maca, Você vai ficar, tipo, só relando. A gente procura alguns pontos e vai estimulando os pontos a funcionarem. Vocês não tratam a dor, vocês tratam o motivo, a razão da dor, né? Entendi. Eu apresento pro corpo, através de toque, o que representa emocionalmente pra ele. Mas a pessoa também tem que entender. Não. Por quê? Senão não poderia nem atender bebê, por exemplo. Entendi. E daí que veio a consultoria de sono no quesito D. Eu atendia muitos bebês com a microfisioterapia. Comecei a ter muito Porque a bebê. micro você pode atender a partir de quanto tempo? 1 dia de vida. Nasceu, atendeu. Sério? Sério. Que Todas as bacana. idades. Não tem nem... A microfisioterapia não existe contraindicação. Nenhuma. Nem de idade. Nada. Tá, mas as pessoas te procuram por questão de dor. Não, então vamos lá. Pode ser por dor? Pode. Pode ser por ansiedade, por depressão, por insônia, por alergias, por intolerâncias. Porque qualquer problema desses pode ser de fundo emocional. Entendi. A PLV, uma alteração, por exemplo, muito clássica nas crianças hoje em dia. Não tô dizendo que é. Sim. Pode ser de fundo emocional. Se for, a gente tem respostas excelentes.
Olha só. Às vezes você fez um monte de exame e não tá achando a causa. Às vezes porque realmente não é físico nem químico. Às vezes, é emocional. Às vezes a gente trata com a microfisioterapia e resolve. Então, assim, saiu lá que seus exames tá tudo certinho, então parte pro emocional. Exatamente. Essa é uma das coisas que a gente fala. Já procurou de tudo, já tentou vários tipos de métodos, não deu resultado? Tenta a microfisioterapia.